Marisa Carvalho, do Rio de Janeiro, pergunta: com o avanço tecnológico, é necessário um novo olhar sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu verifico que isso é essencial. O processo, ele continua sendo dialógico, concordando com a Lucy. A gente não perde o diálogo, porque no processo de educação você tem os processos de educatividade e educabilidade, né? O que acontece? Esse processo ele continua acontecendo. O que ocorre é que ele acontece agora mediado por outras tecnologias, você pode lançar mão de outras tecnologias, mas o processo em si ele continua acontecendo entre sujeitos. Então, assim, na verdade, o que eu acredito, luto por isso, defendo bastante isso, posso até estar errada, é um posicionamento pessoal. Quando o aluno está na internet, ele não está buscando o que está no aparelho, ele está buscando uma outra pessoa na outra ponta. Ele está buscando interagir com uma outra pessoa, não é só com a máquina. Mesmo na questão dos jogos, quando você tem jogos que você tem mais pessoas participando, me parece que o resultado também é diferente, porque você não está ali com a máquina, existe uma outra pessoa. A mesma coisa acontece com o aluno nesses ambientes. Então, assim, existe essa necessidade de você rever o processo? Existe, mas eu acho que não dá para perder de vista o princípio de que, na verdade, é um diálogo entre seres humanos. O que acontece é que esse diálogo pode acontecer de maneira mediada, mas ele não deixa de ser entre seres humanos. E ele é o ponto de partida para o processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Bom, a Lucy, ela volta com uma outra questão. Com a adoção de práticas educacionais nas redes, onde fica o limite do pessoal e do educacional? Como não invadir a vida do professor e do aluno? Eu acho que depende de como você usa a rede social. A partir do momento que você, enfim, é a referência de um grupo de pessoas dentro da rede social, você tem que ter essa consciência e utilizar a ferramenta para uso profissional. A partir do momento que você usa o Facebook com seus alunos, que você aceita eles como seus amigos, eu acho que tem que ter um posicionamento diferente. Criadores, enfim, não sei. Mas eu acho que tem que ter um posicionamento diferente. Precisa. Do que simplesmente você, enfim. Precisa. Eu faço isso. Inclusive, existe a indicação de que você precisa ter um Facebook pessoal para você e um outro para os alunos. Eu só tenho um. Mas eu tenho plena noção de que, na verdade, é a minha imagem que acaba aparecendo ali, né? Não é um Facebook, por exemplo, que dê para você colocar a viagem que você fez para a praia, com a família, com o cachorro, com o namorado, com todo mundo. Não dá, não é um Facebook para isso, não é espaço para isso. Mas, assim, você tem que ter esse tipo de posicionamento e saber que você está usando o seu Facebook para isso. Não dá para você misturar também as coisas. Eu tenho meus amigos ali também, eu tenho os meus amigos. Mas, assim, é necessário uma cautela, acho que redobrada para isso. O que você vai colocar, como você vai colocar, cuidados extremos com o seu português, porque eu já vi casos de professores que às vezes estão assim, foi dar uma volta e acabou postando lá alguma coisa e trocou um S por um C cedilha. Virou comentário. Porque os alunos, eles percebem isso, eles corrigem e se isso vem de um professor, isso é pior ainda. Sim. Verdade, até o cuidado, como você vai se dirigir a esse aluno, né? Às vezes alguns professores colocam, né, a chamada de atenção com nome completo e série, só falta o número da chamada ali. Então é um cuidado que precisa ser tomado, né? Bom, agora para a Sabrina, o Francisco Velasquez, ele pergunta: você acha que o CODU pode ajudar a desenvolver habilidades não previstas no currículo formal da escola? É o que eu falei. Eu acho que sim, todo incentivo é de bom grado. É muito relativo isso, porque depende muito... Para mim, assim, com a minha experiência, que não é tão vasta com relação à educação, mas depende muito do que a sua classe necessita, do que o seu nicho necessita. Mas eu acho que tudo que pode agregar é bem-vindo. É o meu ponto de vista. Eu tenho um comentário aqui que todos estão comentando da invasão dos espaços do professor e do aluno. Né? É um tema que gerou conversas aí na rede. Bom, a Solange Petrocino
Pergunta: utilizar games existentes com fins educacionais ou produzir games educativos. Os games educativos são atraentes para os alunos? É o que eu falei. Ele depende do game. Por exemplo, a gente tem eu vou dar um exemplo muito clássico, que é um jogo chamado Carmen Sandiego. Ele é educativo. E ele é um hit game. Ele é super famoso, muitas pessoas jogaram, assim, da minha geração. Ele é altamente famoso, as pessoas gostam e não sofreu esse preconceito, mas ele não é um fato. Eu acho válido, só que depende de como você fala. Olha, se você pegar um jogo o qual tem um bonequinho aqui, tem um monstro, mas se você matar um monstro tem que acertar a tabuada do 3, é muito mais legal você dar porrada no monstro. Então, eu acho que depende do jogo. Dá pra engajar, dá pra motivar, mas ele tem que ser feito da forma certa. Ou usado da forma certa. Tem exemplos aí como jogos recentes, chamados Civilization, Age of Empires, que fala sobre história, impérios, que dá pra ser usado perfeitamente. Jogo de administração, pega um SimCity, e, nossa, tem muita coisa que dá pra ser feita. E é só a forma de como você utiliza. Sabrina, uma coisa que eu tenho percebido é que a escola, me parece, claro, é um local de resistência, nem tudo é apropriado com tanta facilidade pela escola. Mas eu percebo que as empresas já perceberam essa potencialidade dos jogos muitas vezes mais do que a escola. Porque eu vejo, por exemplo, processos de trainee, quando os alunos estão na fase virtual, tem sempre uma fase que ele vai ter que jogar alguma coisa. Sim. E vai testar a estratégia dele, vai testar, inclusive, em alguns momentos eu já vi jogos que testam valores. Sim. Eu acho que são os antigos serious games, que hoje eles já pararam de ser chamados assim. Porque é a simulação, né? Jogar é como se você simulasse alguma coisa. O McDonald's faz isso, o Exército dos Estados Unidos faz isso. Inclusive, eles têm lá o jogo American's Army, que eles convidam jovens, meninos de 16 anos, para jogar o jogo, para eles se engajarem a entrar no exército. E lá eles jogam novamente, pilotos de Fórmula 1, enfim. Aí a gente entra numa lista gigantesca. Mas sim, eles já se apropriam e muito do jogo. A gente precisa fazer chegar na escola isso, né? Eu acho que está muito próximo. Muito próximo. Pelo menos eu estou trabalhando para isso. Bom, a Samantha, ela pede para todos ficarem atentos na pesquisa Gerações Interativas, que será lançada no dia 28/11 pela Fundação Telefônica. Manda pra gente. Tá ouvindo, Samantha? Estão pedindo aí para mandar pra gente aqui, dar uma olhadinha, né? Bom, nós temos 5 minutos e eu gostaria agora que vocês fizessem o fechamento, né? Falassem considerações finais. Pode começar, já que você começou se apresentando primeiro. Bom, em primeiro lugar eu agradeço, né, pelo convite. É sempre uma oportunidade ótima a gente poder compartilhar, poder conversar. E eu acho também que é uma oportunidade ótima que a gente tenha tecnologia para mediar esse processo, né, que várias pessoas possam ter acesso a isso. E eu acredito que nós tenhamos assim que trilhar um caminho que me parece um tanto longo em relação a desenvolver novas metodologias. A gente já tem alguns estudos para isso. Mas eu acho que seria necessário, primeiro, não ter tanto medo de arriscar. A gente precisa arriscar mais. Não ter tanto medo, muitas vezes, de admitir que não se sabe alguma coisa. Porque coletivamente, colaborativamente, a gente pode aprender muito mais. Eu acho que nós estamos numa fase em que a gente precisa se abrir para o aprendizado. Nós vivenciamos essa questão do aprendizado ao longo da vida. Eu acho isso muito positivo. Claro, nós temos desafios imensos. Mas é vivendo que a gente vai aprender, né? Caminhando que a gente vai aprender o que vai acontecer no meio do caminho. Eu acho que uma coisa que é muito positiva é que nós temos vários equipamentos, várias ferramentas, como a Sabrina disse, para isso agora. Coisa que antigamente nós não tínhamos. Uhum. Então, hoje, você tem a possibilidade de desenvolver o processo educativo de ensino-aprendizagem em ambientes diferenciadíssimos. E a gente precisa aproveitar isso. Porque os nossos alunos estão entrando nesses ambientes, eles já não estão mais só na sala de aula. Aliás, é o espaço em que eles menos ficam, né? Eles passam mais tempo nos outros ambientes. Bom, eu queria agradecer o convite também.
Queria agradecer vocês por, enfim, é uma honra estar sentada do lado de pessoas que estão pesquisando tão belamente o assunto. Acho que a minha consideração final é que jogos estão aí também para ser usados da melhor forma possível. Seja para entretenimento, seja para treinamento, seja para recuperação física, saúde, enfim. Principalmente para educação. Então, eles são ferramentas, assim como redes sociais, que dá para se usar. Não precisa de muito para entender, não precisa saber jogar, apertar 1 milhão de botões enfim. Eu acho que precisa entender que eles existem, que o público-alvo está lá dentro e que, principalmente, se você engajá-los com isso, você vai reter os seus alunos. Então, acho que isso é muito válido, é um pensamento para frente. Talvez quebrar essa barreira de que jogo não serve para educação e para os alunos de que jogo educativo é chato. Acho que cabe ao professor tomar essa dianteira e demonstrar que, na verdade, não é nada disso. Bom, quero agradecer a sua presença, Vanessa, a sua, Sabrina. Obrigada. Realmente foi muito rico. Queremos avisar quem está nos assistindo que o vídeo vai ficar no blog da Web Currículo. E agradecemos também a editora Moderna, a equipe da Moderna TV e a comissão organizadora da Web Currículo. Os vídeos dos debates serão postados também no blog. Tá? Agradecemos todas as perguntas e as participações. Nós encerramos, então, o pós-evento online Web Currículo, a primeira modalidade deste evento que realizamos. E foi ótimo ter todos vocês aqui. Agradecemos a todos.